Audiolivro O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Capítulo 30. O Inimigo. Abre aspas. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa inimizade ou hostilidade não é natural. Quando Adão e Eva transgrediram a lei divina, a natureza deles se tornou má, em harmonia com a de Satanás. Anjos decaídos e pessoas ímpias se uniram em desesperado companheirismo. Se Deus não tivesse interferido, Satanás e a humanidade teriam formado uma aliança contra o céu, e toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, soube que, de alguma forma, os seres humanos seriam capacitados a resistir ao seu poder. Graça. Cristo implanta em nós a resistência contra Satanás. Sem sua graça conversora e seu poder renovador, continuaríamos sempre a ser servos de Satanás, prontos para lhe obedecer a todo instante. Mas o novo princípio no coração gera conflito. O poder que Cristo dá nos capacita a resistir ao tirano. Odiar o pecado em vez de amá-lo revela um princípio que vem completamente do alto. A forma como o mundo recebeu Jesus revelou de forma gritante o antagonismo entre Cristo e Satanás. A pureza e a santidade de Cristo despertaram o ódio dos ímpios contra ele. Sua negação do eu era uma repreensão constante às pessoas orgulhosas e sensuais. Satanás e os anjos maus se uniram a seres humanos ímpios contra o defensor da verdade. Eles demonstram a mesma inimizade contra os seguidores de Cristo. Todo aquele que resiste à tentação desperta a ira de Satanás. Cristo e Satanás nunca entrarão em harmonia. Abre aspas. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Fecha aspas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Os representantes de Satanás tentam enganar os seguidores de Cristo e atraí-los para longe da lealdade a Ele. Distorcem as Escrituras a fim de alcançar seu objetivo. O Espírito que condenou Cristo à morte move os ímpios a destruir os seguidores de Jesus. Tudo isso foi prefigurado naquela primeira profecia. Abre aspas. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Fecha aspas, Gênesis 3, capítulo 15. Por que Satanás não encontra maior resistência? Porque os soldados de Cristo têm tão pouca conexão real com ele. O pecado não lhes parece tão repugnante como era para seu mestre. Não o enfrentam com a mesma resistência determinada. Tornam-se cegos para o caráter do príncipe das trevas. Muitos não sabem que seu inimigo é um general poderoso que guerreia contra Cristo. Até mesmo ministros do Evangelho negligenciam as evidências da atuação de Satanás. Parecem ignorar até mesmo o fato de que ele existe. Um inimigo alerta. Esse inimigo alerta introduz sua presença em cada lar, cada rua, nas igrejas, nos congressos nacionais, nos tribunais de justiça. Está ocupado causando perplexidade, engano e sedução, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças. Ele separa famílias, plantando sementes de ódio, briga, rebelião e homicídio. O mundo parece pensar que foi Deus quem decretou essas coisas e por isso elas precisam existir.
Todos aqueles que não são seguidores comprometidos de Cristo se tornam servos de Satanás. Quando os cristãos optam por se associar aos ímpios, acabam se expondo à tentação. Satanás se esconde e coloca sua venda enganosa sobre os olhos das pessoas. Seguir os costumes do mundo converte a igreja ao mundo, nunca o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado o fará parecer menos repugnante. Quando enfrentamos provações por fazer aquilo que Deus deseja, podemos ter a certeza de que Ele vai nos proteger. No entanto, se nos colocamos em uma posição na qual nos tornamos vulneráveis à tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. O tentador costuma trabalhar com mais sucesso por meio daqueles de quem menos suspeitamos estar sob seu controle. Talento e cultura são dons dados por Deus, porém, quando essas coisas o afastam dele, elas se tornam uma armadilha. Muitas pessoas com intelecto culto e bons modos são instrumentos polidos nas mãos de Satanás. Nunca se esqueça da advertência inspirada que ecoa ao longo dos séculos até nossa era. Abre aspas. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Fecha aspas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Abre aspas. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Fecha aspas, Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nosso grande inimigo está se preparando para a sua última campanha. Todos aqueles que seguem a Jesus terão conflitos com o inimigo. Quanto mais os cristãos imitam de perto o padrão divino, com certeza mais vão se tornar alvos dos ataques de Satanás. Satanás atacou a Cristo com tentações atrozes e sutis, mas Jesus o repeliu em todos os conflitos. Cristo tornou possível que nós conquistemos as mesmas vitórias. Ele dará força a todo aquele que a buscar. Satanás não pode vencer nenhuma pessoa sem seu consentimento. O tentador não tem poder para controlar a vontade, nem para forçar o indivíduo a pecar. Pode causar aflição, mas não profanação. O fato de Cristo tê-lo vencido deve inspirar coragem em seus seguidores para travar a batalha contra o pecado e contra Satanás.